Olá, pessoal. Estamos aqui com a atividade 0102 da disciplina Contabilidade Introdutória 1, né, da Universidade Estadual do Piauí. Então, nós passamos essa atividade para vocês e a gente vai fazer aqui os padrões de resposta, ok? Então, na primeira questão, conceitue e conte, parafraseie o que dizem os autores Osni Ribeiro e Antônio Lopes de Sá. Então, sobre contas, né? O que é contas, a gente traz os dois conceitos aqui desses dois autores. Primeiro você vai conceituar e depois parafrasear. Então, você vai dizer que contas são a representação dos aspectos qualitativos e quantitativos dos elementos do patrimônio e do patrimônio líquido. E aí você vai colocar, segundo Osni Ribeiro, 2018, né? Do ponto de vista técnico, conta é o nome dado aos componentes patrimoniais, bens, direitos, obrigações de patrimônio líquido, e aos elementos de resultado, despesas e receitas. Antônio Lopes de Sá diz que a conta é um instrumento de registro que tem por finalidade reunir fatos contábeis da mesma natureza, sendo aberta para encerrar os valores de realização passada, presente ou futura, recebendo um título que a identifica. Então, está aí os dois conceitos, né? Segunda questão. Descreva a evolução do registro das contas. Então, temos aqui, antigamente, as contas eram registradas nas páginas de dois livros distintos, o Razão, que apresentava, além dos valores atuais, os valores anteriores, e o Saldo das Contas. E o livro diário, com destaque para o histórico, que acompanhava todo o lançamento de valores e quantidades, como será visto mais à frente. Isso, como será visto mais à frente, não precisa colocar, como está lá na apostila. A gente pode eliminar. Bom, com o passar do tempo, esses livros foram sendo substituídos por folhas ou fichas soltas e atualmente estão inseridos digitalmente no computador e na internet, no entanto, em seu conjunto, mantidas em um livro ou arquivo ou numa memória. Continuam com as mesmas denominações. Ok? Aí a resposta da segunda questão. A terceira questão. Fale sobre o livro diário, descrevendo suas características. O livro diário, como o próprio nome já indica, serve para registrar todas as movimentações diárias de valor que possam modificar a situação patrimonial de uma empresa. Pela legislação comercial, é um livro obrigatório para a escrituração comercial e contábil das organizações e deve obedecer às normas brasileiras de contabilidade. A característica nata do livro diário é que todas as operações devem ser lançadas em ordem cronológica, do primeiro ao último dia do ano, com individualização, clareza e referência aos documentos comprobatórios dos fatos. Ele pode ser escriturado de forma resumida, desde que sejam apresentados livros auxiliares e sejam conservados os documentos para sua verificação. Tudo isso garante a legitimidade do livro diário. Então, está aí explicação, né, sobre o livro diário e suas características. Quarta questão. Relacione as informações mínimas que devem conter um registro contábil no livro diário. Então, quais as informações mínimas para o registro contábil, né, para o lançamento do débito e crédito no livro diário? Então, está aqui elencado. Data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu, conta devedora, conta credora, histórico, que represente a essência econômica da operação, valor do registro contábil, informação que permite identificar de forma unívoca todos os registros que integram o mesmo lançamento contábil. É aquela numeraçãozinha, né, que se faz lá para identificar que é sobre aquele determinado fato contábil. Fato contábil 1, fato contábil 2, fato contábil 3, e assim sucessivamente. Ok? Quinta questão. Comente sobre o livro Razão, falando de suas características. Então, vamos comentar aqui sobre o livro Razão, falando das suas características. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O livro Razão também é um livro contábil obrigatório para as empresas
A grande diferença entre os livros é que este não precisa seguir algumas formalidades, como o livro diário, ou seja, não é preciso registrá-lo na junta comercial, por exemplo. Este livro, que também pode ser chamado de razão auxiliar, serve para apresentar a movimentação analítica das contas escrituradas no livro diário e constantes no balanço da empresa. Por meio dele, é possível fazer o controle de forma individualizada e detalhada, além de manter os registros de todos os dados em aberto e contas a pagar ou a receber. No livro Razão, o foco são aquelas contas que afetam o resultado do patrimônio da empresa, embora registre todas as contas. Didaticamente, o livro Razão é apresentado de forma simplificada pela letra T, chamada de razonete, com o lado esquerdo posto para os débitos e as contas devedoras, e o lado direito para os créditos e as contas credoras. Ok? É isso. Vou botar um pontozinho aqui para finalizar, né? E está aí a nossa questão sobre o livro Razão. Sexta questão. Redija o item 17 da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral 2000, que trata sobre a escrituração digital dos livros diário e razão, circulando um ponto importante. Então, está aqui o item 17. Em caso de escrituração contábil em forma digital, não há necessidade de impressão e encadernação em forma de livro. Porém, o arquivo magnético autenticado pelo registro público competente deve ser mantido pela entidade. Ok? Então, esse é o item redigido. E aqui, ó, circulando o ponto importante. É que não há necessidade de impressão. Então, se é em forma digital, não há necessidade de impressão. A nossa sétima questão defina a classificação das contas por características distintas. Então, qual é a principal classificação das contas? Contas patrimoniais, contas de resultado. Aqui você vai falar sobre as contas patrimoniais. Quais são as suas características que distinguem elas das contas de resultado? Bom, primeiro você vai colocar, são aquelas que representam os bens, os direitos e as obrigações e o patrimônio líquido. Isso a gente já sabe. Elas dividem-se em ativas e passivas, e representam o patrimônio da empresa num dado momento, por meio do balanço patrimonial. Entende-se, deixa eu colocar balanço patrimonial, ponto e vírgula, entendem-se também como nomes que qualificam os elementos patrimoniais e quantificam-nos por meio de saldos devedores e credores. Vou corrigir aqui o verbo, entendendo-se também, vai ficar mais, né, porque é uma sequência aqui do ponto e vírgula, entendendo-se também como nomes que qualificam os elementos patrimoniais e quantificam-nos por meio de saldos devedores e credores. Eu acho que é isso, né? Yes. Quantificam isso. Isso. Quantificam eles. Ou lhes quantificam, né? Vamos corrigir. É isso mesmo. Não tem mais o if. Vamos trocar para ver? Dá certo? Eles. Então, eles quantificam por meio de saldos devedores e credores. As contas patrimoniais são utilizadas para registrar elementos semelhantes do patrimônio, possibilitando o controle e acompanhamento necessários ao fornecimento de informações para a tomada de decisão e para o controle do patrimônio. As contas patrimoniais, calma aqui, ao final do exercício, contabilizarão os seus saldos através das devidas somas ou subtrações, obedecendo às suas naturezas devedoras e credoras. Ok? Agora, sobre as contas de resultado. Dividem-se em contas de despesas e contas de receitas, aparecem durante o exercício social, encerrando-se ao final dele. Não fazem parte do balanço patrimonial, mas é por meio delas que se conseguirá fechar o mesmo, obtendo seu resultado positivo ou negativo no desenvolvimento de suas atividades. Elas, vou colocar aqui o Ezinho aqui, elas não apresentam saldo no final do exercício, ou seja, vou colocar aqui ponto e vírgula, ou seja, elas não possuem a característica acumulativa das contas patrimoniais, sendo encerradas ao final de cada exercício.
Ok? 8. Estabeleça a distinção entre despesas e receitas. As despesas decorrem do consumo de bens e da utilização de serviços. Por exemplo, energia elétrica, materiais de limpeza, materiais de expediente e outros. A utilização de serviços de internet, telefone, diversos outros materiais consumidos, são consideradas como indispensáveis para a obtenção das receitas. Ou seja, todas as despesas são confrontadas com suas receitas, sejam diretas ou indiretas. E daí obtém-se o resultado. Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui também, vírgula, e daí obtém-se o resultado. Quanto às receitas, elas decorrem da venda de bens e da prestação de serviços. Existem em número menor que as despesas. Opa! Existe em número... Ah, sim, exatamente, são as receitas. Existem em número menor que as despesas, isso, que as despesas são mais, né? Sendo as mais comuns representadas pelas seguintes contas: vendas de mercadorias, né, que é a receita de vendas, receitas de serviços, descontos obtidos, aluguéis ativos e juros ativos. Ok? Essa é a resposta da questão 8. E finalizamos aqui a nossa atividade 0102, a primeira atividade da segunda unidade. Até a próxima